Maia, 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 Falar do Camões. Luís de Camões, ele nasceu no ano de 1524 ou 1525. Não tem uma biografia muito precisa porque foi um homem que nasceu pobre e morreu miserável. Então nós não temos muitos traços biográficos dele. A única coisa que se tem certeza é que ele morreu em 1580, no ano em que a Espanha vai agregar o território português na União Ibérica. Tá? Ele vai, em 1549, ele vai perder o seu olho direito em Ceuta, lá no Marrocos. Alguns historiadores, a vida de Camões ela é cheia de lendas, muitas lendas, porque você não tem uma história precisa. Por exemplo, dizem que ele se inscreveu para ser soldado, para ir para a guerra, porque ele teve uma decepção, uma desilusão amorosa. Então, ele foi traído e foi para a guerra. E aí, na guerra, ele vai e perde o olho direito. Isso é uma possibilidade, tá? Mas o fato é que na guerra, a gente não sabe qual foi o motivo que o fez ir à guerra, se foi um chifre ou não, ele vai e perde o olho direito, tá? Em 1552, depois ele volta e aí ele fica tendo uma vida assim, muito boêmia, de noitada, bebedeira, cachaça. Mas em 1552 ele vai ferir um homem e aí ele vai para a prisão. E aí depois ele vai prestar serviços militares na Índia, na China, ele vai prestar serviços militares. Diz uma outra lenda que ele estava namorando uma menina, uma chinesa, e aí ele perde o amor da vida dele num naufrágio, tá? E que nesse naufrágio ele vai nadar com um braço e vai ficar segurando o exemplar dos Lusíadas no outro. Então ele nada, mas ele não deixa que o exemplar dos Lusíadas se perca. Porque eu imagino, se aconteceu isso, se você pegar e ter contato com a obra Os Lusíadas, você vai ver que deve ter dado um trabalhão para fazer. Então ele falou, eu não vou perder isso à toa. Então ele vai nadando. Isso é uma lenda, ninguém sabe se foi realmente isso que aconteceu. Em cima de 3 gêneros. O primeiro gênero é o gênero lírico, tá? É a poesia lírica. Essa poesia lírica é em cima do livro Rimas, que vai ser publicado no ano de 1595, póstumamente. Ou seja, depois que ele morre, publicam-se o livro. Só que nós temos aí ainda um grande problema, porque nós não temos, tem vários textos que são creditados a Camões, que os historiadores ficam até hoje, os especialistas em literatura camoniana, eles ficam tentando estudar para saber se aquele texto realmente foi de Camões, porque são muitos poemas soltos, ele não teve uma preocupação em escrevê-los e deixá-los bem amarradinhos, um perto do outro. Não, são poemas que são soltos e as pessoas foram reunindo com o tempo para publicação desses escritos. Então, assim, ainda há dúvidas em alguns textos se foram ou não foram de Camões, mas a única certeza é que Camões ele teve uma mente genial, por exemplo, para escrever a poesia épica com o livro Os Lusíadas, que foi publicado no ano de 1572. Camões ele ainda vai escrever peças de teatro, Filodemo, Anfitriões e El Rei Seleuco, mas essas peças elas vão estar muito presas ainda à escrita do Gil Vicente, tá? Ele vai seguir o petrarquismo. O que é o petrarquismo? O petrarquismo é Francisco Petrarca, é um poeta que vai falar que vai ter a ideia da medida nova, do soneto, do verso decassílabo, tá bom? Temas preferidos de Camões: o amor, a mutabilidade das coisas e o desconcerto do mundo, tá bom? Esses são os temas mais recorrentes à obra camoniana. Então, pessoal, continuando com a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre Camões e as suas 3 temáticas principais da sua lírica, tá? A primeira temática é o amor.
O amor para Camões, ele vai seguir a corrente do neoplatônico, ou seja, ele vai conciliar o pensamento judaico-cristão com a filosofia de Platão. Então, para ele, o ser humano vai ter uma alma e um intelecto, tá? Por meio dos quais, por meio da alma e do seu intelecto, ele vai restabelecer uma união com o divino. Ou seja, essa união foi rompida e por meio da sua alma e da sua inteligência, da razão, ele vai estabelecer uma união com o divino, tá? O amor para Platão é algo superior, é algo supremo, é algo perfeito, é o bem supremo que o ser humano não tem capacidade de amar desta forma, tá? O homem, ele anseia por esse amor, tá? Como seres imperfeitos, nós somos incapazes de atingir o ideal de amor, o ideal que deveria acontecer. O homem, ele não atinge esse amor porque ele é imperfeito. Só sobra para o homem o amor físico. É a única forma que ele tem de amar. E o amor físico é a simples imitação do que seria um amor ideal, tá? E por isso, pelo fato do homem imitar esse amor ideal e não conseguir chegar perto dele, a alma humana, ela sempre vai estar insatisfeita e angustiada. Tanto é que a gente quer sempre amar alguma coisa e está sempre com essa necessidade de atingir esse amor perfeito, tá? A mulher, ela é o objeto de desejo, mas Camões, ele afirma que a mulher é imperfeita. Porém, Camões, ele vai olhar a mulher como algo espiritualizado. A mulher, ela é tão idealizada que ela chega a ser vista de forma espiritual, tá? Camões também vai falar da mutabilidade das coisas. Para Camões, tudo está em constante mudança, tudo muda com muita frequência, tá? E o desconcerto do mundo começa aí nesse período a ideia de que Deus se esquece da humanidade. Será que a humanidade tem que se esquecer de Deus? Então ele vai ter essa ideia de o homem foi abandonado por Deus. Esse é um conflito que vai ter o ápice dele no Barroco, tá? O ápice desse conflito vai ser o Barroco. Ele vai ter uma visão muito pessimista, né? Em relação ao desconcerto do mundo, vai ser atribuída uma visão pessimista que o Camões tem, que vai ser originada, que tem como origem a vida pessoal dele, tá? Ele vai ter problemas existenciais. Eu já falei anteriormente alguns pontos da vida dele, e esses pontos vão estar diretamente ligados à sua obra. Tudo bem? A gente vai começar agora a falar do livro Os Lusíadas. Nessa parte da nossa videoaula, eu vou esquematizar, vou resumir toda a obra Os Lusíadas, porque é um livro realmente de grande importância. Talvez é um dos maiores, um dos livros que mais recorrentes nos vestibulares, e nós temos aí um dos livros complexos de se entender, tá bom? Então a gente vai dar esse resumo aí para vocês. O primeiro ponto é que Os Lusíadas é um poema épico. Então um poema épico, ele vai ser um poema narrativo que vai contar o fato heróico, tá? Um fato cheio de mitologia, cheio de coisas, de monstros mitológicos, mas sempre vai retratar o heroísmo de alguém ou de um povo, tudo bem? Os Lusíadas foi publicado no ano de 1592, tá bom? É uma epopeia. O que é uma epopeia? Vai ser um poema narrativo, tá? Que tem como assunto um fato grandioso, heróico e de interesse nacional. Vamos entender a estrutura dos Lusíadas, para você entender a genialidade do Camões. O Camões, ele escreveu 8.816 versos decassílabos, ou seja, todos os 8.816 versos têm 10 sílabas poéticas. Ele escreveu, esses 8.816 versos são divididos em 1.102 estrofes, tá? E cada estrofe tem 8 versos, tá? E o esquema de rimas são rimas alternadas, que é A, B, A, B, A, B, e as duas últimas rimam entre si, tá bom? Eu vou colocar aqui no canto
se você acompanhar que um verso vai rimando com o outro e as duas últimas vêm rimando entre si, tá bom? Então as rimas são alternadas. Está aí uma estrofe do livro Os Lusíadas, tá? Qual é a temática do livro? A temática é a história de Portugal e os grandes feitos do seu povo. Se você parar para perceber, no meio do livro, Vasco da Gama começa a contar a história do povo português. E aí ele vai contar os fatos heróicos desse povo português. O núcleo da narração é a viagem de Vasco da Gama no ano de 1497. A única vez que o Vasco ganha alguma coisa, né? Mas quem é o protagonista? Quem é o herói? É o Vasco da Gama? Não, o Vasco da Gama fica em segundo lugar. Até aqui o Vasco da Gama fica em segundo. O Vasco da Gama, ele não é o protagonista é o povo português, tá? Vasco da Gama é apenas um símbolo. Ele é um porta-voz do verdadeiro herói, mas o verdadeiro herói é o povo lusitano, porque ele vai representar esse povo contando estas histórias. Essa videoaula, a última parte dela, nós vamos falar agora dos 10 cantos do livro Os Lusíadas, tá bom? Os livros Lusíadas é dividido em 10 partes, mas na verdade ele começa aí com uma introdução, e essa introdução ela tem uma proposição, que é o anúncio do tema, é onde Camões vai anunciar do que o livro vai falar. Depois ele vai fazer uma invocação, tá? Às Tágides, que são ninfas. Depois ele faz a dedicatória dele ao Dom Sebastião. Lembra do Dom Sebastião que sumiu? Ele faz uma dedicatória a Dom Sebastião. O primeiro canto de Os Lusíadas, ele vai falar do concílio dos deuses. Começa a história, os deuses no Monte Olimpo, reunidos para falar dos portugueses. Só que para a nossa decepção, que é acostumado com os deuses com os nomes gregos, o livro Os Lusíadas vai colocar os deuses com os nomes romanos, tá? E aí a gente tem uma briga entre Baco e Vênus, entre Dionísio e Afrodite. Baco está achando que os portugueses estão se achando muito, então ele começa a querer se levantar contra os portugueses, mas Vênus quer proteger o povo lusitano, tá? O segundo canto vai ser essa intervenção de Vênus e a profecia de Júpiter, correto? E o rei de Melinde pede que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Nesse momento, você tem uma interrupção do livro e o rei de Melinde, né, ele vai pedir para o Vasco da Gama conta a história dos reis portugueses. E aí Vasco da Gama vai começar a contar a história. No terceiro canto, ele vai falar, por exemplo, de Dom Henrique, de Dom Fernando. Aí ele para e abre um parêntese. O livro, a narrativa às vezes tem uns episódios soltos. É como se parasse a história para contar aquele episódio e depois a narrativa volta. Ele vai contar um episódio sobre a Inês de Castro. A Inês de Castro foi um amante de Dom Pedro I, não Dom Pedro I, imperador do Brasil, tá? Houve um outro Dom Pedro I, e ela foi assassinada no ano de 1355, tá? O quarto canto vai contar as histórias de Dom João I a Dom Manuel, que era o rei da época. Vai falar dos preparativos e aí vai ter o episódio do velho do Restelo, que é um velho maltrapilho que vai fazer um discurso meio que amaldiçoador para aquele povo que está saindo em busca do caminho às Índias. Tá? Vai fazer um discurso desastroso sobre essa aventura marítima e vai falar da decadência da pátria portuguesa. O quinto canto, ele vai falar da partida de Lisboa, como se a história voltasse para Portugal antes deles saírem. A partida de Lisboa vai falar do Cabo das Tormentas, tá? E contar a história do gigante Adamastor. Quem foi o gigante Adamastor? Era um homem que foi apaixonado pela ninfa Tétis, que como castigo foi amaldiçoado e virou o Cabo das Tormentas. Então ele virou um grande rochedo, tá? E aí vai fechar o quinto canto em Melinde. O sexto canto já... Continuando a nossa videoaula, a última parte dela, nós vamos falar agora dos 10 cantos do livro Os Lusíadas, tá bom? Os livros Lusíadas é dividido em 10 partes, mas na verdade ele começa aí com uma introdução
e essa introdução ela tem uma proposição, que é o anúncio do tema, é onde Camões vai anunciar do que o livro vai falar. Depois ele vai fazer uma invocação, tá? Às Tágides, que são ninfas. Depois ele faz a dedicatória dele ao Dom Sebastião. Lembra do Dom Sebastião que sumiu? Ele faz uma dedicatória a Dom Sebastião. O primeiro canto de Os Lusíadas, ele vai falar do concílio dos deuses. Começa a história, os deuses no Monte Olimpo, reunidos para falar dos portugueses. Só que para a nossa decepção, que é acostumado com os deuses com os nomes gregos, o livro dos Lusíadas vai colocar os deuses com os nomes romanos, tá? E aí a gente tem uma briga entre Baco e Vênus, entre Dionísio e Afrodite. Baco está achando que os portugueses estão se achando muito, então ele começa a querer se levantar contra os portugueses, mas Vênus quer proteger o povo lusitano, tá? O segundo canto vai ser essa intervenção de Vênus e a profecia de Júpiter, correto? E o rei de Melinde pede que Vasco da Gama conte a história de Portugal. Nesse momento, você tem uma interrupção do livro e o rei de Melinde, né, ele vai pedir para o Vasco da Gama conta a história dos reis portugueses. E aí Vasco da Gama vai começar a contar a história no terceiro canto.